Olá, pessoal. Retornamos agora para a nossa segunda parte da aula sobre testes de hipótese, né? Falamos rapidamente com um exemplo, assim, bem rústico sobre como pensar os valores, né? Também falamos sobre testes de hipótese científica e estatística. Então, vamos aqui continuar, né? Falamos aqui os dois conceitos, o H0 e H1, na parte estatística. Então, aqui, olha só, a hipótese alternativa, H1, por exemplo, né, é uma hipótese contrária à hipótese nula. Estabelece a presença de diferença entre os parâmetros. Geralmente é o pesquisador que vê e confirma isso, né? Então, a hipótese alternativa acima é, por exemplo, H1, né? A média da pressão sanguínea da população de uma amostra, né, Mi1, que é, no caso, é a amostra que você está medindo, de indivíduos, tratado com medicamento X, difere-se da medida da população tomada de referência, Mi2. No caso aqui, seria a população que tomou, por exemplo, placebo, né? Então, nós botaríamos da seguinte representação: H1, dois pontos, quer dizer, implica que Mi1, quer dizer, a amostra experimental, é diferente de Mi2, grupo de controle, o grupo placebo, por exemplo, né? Então, se essa hipótese for aceita, a conclusão é de que o medicamento, ele altera, sim, a pressão arterial. E aí nós podemos cometer alguns erros, e é isso que é mais o objetivo da aula de hoje. Seria o seguinte: agora você compreende que o conceito de hipótese estatística e conseguiu identificar as situações que existe a hipótese de nulidade ou de igualdade, H0, e a alternativa, H1. Você irá ver que podemos cometer alguns erros, né, ao aceitar ou não uma hipótese. Aceitar ou rejeitar a hipótese é dada nos testes de hipótese, né? A verificação das hipóteses estatísticas somente se dará, com certeza, se você estudar toda a população e não somente a amostra dessa população. Como somente alguns indivíduos utilizados para avaliar o efeito do medicamento da pressão arterial, como não dá para dar um medicamento para todo mundo para testar, então a gente tem que tirar uma amostra e nessa amostra, quando nós formos analisar, nós podemos cometer um erro. Por quê? Porque é próprio. Por isso que a gente chama teste de hipótese, né? Entretanto, como não podemos avaliar toda a população, por diversas razões, avaliamos somente uma amostra. Vamos imaginar aqui uma amostra de 60 indivíduos. E vamos extrapolar, né? Ou seja, nós vamos aplicar esse resultado obtido dessa amostra a todo um conjunto de indivíduos, né? Quando fazemos isso, corremos o risco de cometer erros, afirmando que há uma diferença quando ela não existe, ou o inverso, né? Dizer que existe uma igualdade e essa igualdade não existe. Então, aqui, teste de hipótese seria o quê? Um procedimento estatístico pelo qual se rejeita ou não uma hipótese, associada à conclusão do risco máximo desse erro. Então, nós temos aqui o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, também chamado erro do tipo alfa ou erro beta, né? O erro do tipo 1 seria rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Então, o que é H0? É igualdade, né? Não existe diferença. Eu rejeito H0. Se eu rejeito H0, então estou aceitando H1. Então, estou dizendo assim que há uma diferença, né? Então, afirma-se uma diferença quando ela efetivamente não existe. O erro tipo 2 é aceitar a hipótese H0, mas ela é falsa, né? Então, eu aceito, eu digo que há uma igualdade, mas na verdade é o contrário, há uma diferença, né? Afirma-se uma igualdade quando o correto é afirmar uma diferença, né? Então, o que vai acontecer aqui? Os erros cometidos ao se extrapolar as informações
da amostra para toda a população. Então, o teste para aceitar ou rejeitar uma amostra ou uma situação experimental dos sujeitos às flutuações amostrais. Bem aqui, nós temos o que é extrapolar, botei bem ali em cima, é generalizar, né? É estender a validade de uma afirmação ou uma conclusão de um grupo de início para um grupo maior, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a hipótese H0, eu digo que ela é verdadeira ou ela é falsa. E aqui na linha vertical, eu tenho que o pesquisador ele aceita ou ele rejeita. Vamos lá. Se H0 é verdadeira, né, quer dizer que existe uma igualdade, e eu aceito isso, eu estou tomando uma decisão correta. Mas se H0 é verdadeira, existe uma igualdade, e eu rejeito, eu estou cometendo um erro do tipo 1. Eu digo que não há igualdade enquanto existe uma igualdade. Aqui, mas agora, se ela é falsa, né? Eu aceito H0, eu digo, há uma igualdade. Mas, na verdade, não há, eu cometo um erro do tipo 2, né? Agora, eu faço o contrário. H0 é falso. Existe uma diferença. E eu rejeito H0, eu tomo uma decisão correta, tá? Essa diferença ela é importantíssima para qualquer tipo de teste de hipótese. Então, se o pesquisador aceita H0 e ela realmente é verdadeira, ele tomou uma decisão correta, consequentemente não cometeu erro algum. Entretanto, se ele aceita H0 e ela é falsa, ele cometeu o erro chamado erro do tipo 2. Se o pesquisador rejeita H0 e ela é verdadeira, né? Então ele cometeu um erro do tipo 1. Já se ele rejeita H0 e ela realmente é falsa, ele tomou a decisão correta e não cometeu erro algum. Vamos aqui agora fazer umas imaginações, né? O teste de hipótese, também chamado de teste de significância, são procedimentos estatísticos pelos quais você rejeita ou aceita um teste de nulidade, H0, ou de igualdade, né? Associando a um risco máximo, a um erro, né? Que seria um erro de significância para a sua conclusão. São utilizados para detectar se existe alguma diferença nas médias testáveis. Lembre que aqui eu estou trabalhando, gente, com a seguinte questão. As variáveis precisam ser, nesse caso, variáveis quantitativas, né? Mas elas vão precisar ser contínuas. Elas não vão poder ser do tipo qualitativa, né? Ela tem que ser do tipo contínuas. E aqui nós vamos fazer um exemplo alimentício. Para entender melhor a definição do teste de hipótese, suponha que você queira avaliar a utilização do suco de abacate com laranja na alimentação de mulheres que resulta na perda de peso, né? Aí, como você viu anteriormente, devemos elaborar a hipótese. Qual é a minha H0 nessa situação? Pense. Eu tenho suco de laranja e eu tenho emagrecimento. Então, como é que eu vou elaborar uma H0? Olha, então seria assim: a utilização de suco de abacate com laranja na alimentação não tem efeito sobre o peso das mulheres. Não tem, então é nulidade, nulo, não teve, né? H1, a utilização de suco, né? Ele tem efeito sim sobre o peso das mulheres. Deu para perceber como é? Todo H0 ele nulifica, diz que tem uma igualdade. Nesse caso aqui, a igualdade foi dizer que não tem efeito, né? Não causa perda, né? E aqui H1 seria que tem sim efeito. Vamos lá, para elaborar a hipótese. Após a elaboração da hipótese, você deverá testá-la, você deve verificar que tipo de dados é esse que você está propondo analisar estatisticamente, né? Primeiro, a natureza da variável, ela é qualitativa ou quantitativa, né? Por exemplo, ela é contínua ou ela como a gente diz, categorial. Se for categorial, ela é qualitativa, né? Por exemplo, aquele do concordo e discordo, ela é um dado qualitativo, né? Mas a altura das pessoas, o peso delas, por exemplo, ou os scores de uma prova, elas já são quantitativas.
A distribuição da variável, ela é uma distribuição normal ou não? O que é uma distribuição normal? Uma distribuição em sino, né, que você tem a maior parte do grupo, né, concentrada em um meio padrão, próximo de uma média, né. Vou falar isso mais profundamente. E tem outras não, que ele não tem distribuição normal. Ele tende para um número maior ou para um número menor. Você tem a continuidade da variável, ela é contínua ou ela é descontínua, né. E a instabilidade da variável, ela é muito ou pouco estável. E aí, para eu fazer alguns testes, eu uso normalmente o teste paramétrico, né. O que é o teste paramétrico? Ele deve ser utilizado quando são avaliados dados com variáveis quantitativas de distribuição normal, como, por exemplo, a média de um rebanho, ou, como eu falei aqui, a altura de um determinado grupo, de uma determinada localidade, né? E os testes não paramétricos devem ser utilizados para variáveis qualitativas, olha, qualitativas, e que não têm distribuição normal. Por exemplo, o número de pessoas que gostam de queijo do tipo A, gorgonzola, por exemplo. Então ficaria assim, um paramétrico, ele usa variáveis quantitativas, uma distribuição normal, a variável também ela é contínua e ela é mais estável, né. O não paramétrico, variável qualitativa, normalmente a distribuição não é normal, ela é descontínua e esse dado é instável. E aqui está uma curva normal, né? Você vê aqui que você tem um início de um grupo, né? Ela cresce e aí uma coisa interessante é que a moda e a média normalmente coincide em uma curva normal, né? Então você tem aqui o grupo, aqui a média e aqui uma descontinuidade. Vamos imaginar que você faz aí uma prova de 0 a 10 e aqui a menor nota foi 5 e aqui a maior nota foi 8,5 e aqui foi, por exemplo, 10, né. Então, dá para perceber claramente que a maior parte ficou no meio, né. Então essa é a ideia do sino ou da curva normal, no qual a média normalmente coincide com a moda, que é os valores que mais se repetem, né. A gente percebe que eles são simétricos, um lado é igual ao outro, por isso que é chamado de, sino. Vamos lá. Sobre o nível de erro, né. O nível de erro é o limite máximo para se determinar quando o desvio ou o erro, decorre do acaso ou não. Por exemplo, determinado resultado ocorreu por um acaso, ou ele é considerado um dado confiável, né. Então eu trouxe esse texto. Esses valores normalmente são distribuídos entre um nível de significância de 5% a 0,01%, né, 0,001. Essa possibilidade de erro eleva em consideração quando se testa a hipótese, que nós denominamos de nível de significância, representada pela grega alfa, que é assim, né, tá aí. A escolha de qual valor de probabilidade de erro, que fica entre 5% a 0,01, né, no caso, de escolher dependerá principalmente da sua ponderação e subjetividade. Tem coisas que, por exemplo, pesquisa em ciências humanas, normalmente escolhe entre 5 a 1%. Se você está trabalhando com scores em prova, medição, por exemplo, como o Enem, você vai estar usando algo ainda, um erro ainda menor, por exemplo, como um décimo, um centésimo, um milésimo, né? Na saúde se usa muito menor, erro menor do que 1%, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem coisas que você depende, tem que ter cuidado. Se um medicamento dá problema, imagina 1% da população com um problema, ou 1% que tem uma doença X, que é aquele medicamento dá problema, né?
pode causar morte. Então, depende da situação. Por isso que ele coloca que ele tem questões, né, de ponderação e subjetividade. Se você aceitar uma hipótese aonde o nível de significância é de 5%, vai se representar alfa é igual a 0,05. Para achar esse número, põe 5 dividido por 100, né? Dá esse número aí, 0,05. E pode concluir logo que 95% dos valores são corretos, são verdadeiros, mas 5%, ou quer dizer, 5 em cada 100, podem, ao acaso, ser errados e tal, né? Então, esse nível de erro, né? Eu estou pressupondo no meu teste de hipótese, né? De cada 5 em 100, né? Pode dar errado e tal, eu acho aceitável. Caso você aceite um nível aonde a porcentagem seja de 1, né? Então seria 1 dividido por 100 igual a 1 a 0,01, né? Então, em outros casos, em cada 100 situações, uma pode ocorrer errado, que é aceitável. E aí nós falamos sobre a questão do conceito de acurácia e previsão, né? Perdão, deixa eu voltar. A minha variável, quando ela é coletada, está lá naquela questão das variáveis internas, né? Da variabilidade interna da variável, né? Se caso ela tiver uma alta acurácia e uma alta previsibilidade, a acurácia é acertar o valor correto, né? E previsão é que ele repete se caso for feito de novo, né? E aqui nós estamos mostrando o exemplo de um alvo de um atirador, né? Se nessa minha coleta eu tenho uma alta acurácia, uma alta previsão, meu dado ele tende a ter um teste que respeite, que seja correto, né? Agora, às vezes eu tenho uma variável que tem uma baixa acurácia, tá vendo só ali? Ficou lá em cima, mas tem uma alta previsibilidade. Ele não acerta o lugar, mas ele repete, né? Então, esse daqui vai demonstrar um tipo de erro, né? Eu tenho, por exemplo, uma baixa acurácia e uma baixa previsibilidade, ficou tudo espalhado. Então, esse tipo de dado vai dar um grande erro, né? E aqui, por exemplo, tem uma alta acurácia, uma baixa previsão. Ele tem uma certa direção, mas você viu como ficou espalhado ali, né? Então, esse daqui tende a dar um erro tipo 1, tipo 2, né? Vamos dizer assim. Você está vendo ali os tiros indo tudo ali no mesmo ponto, né? Então, tende a ter uma certa homogeneidade ali. Então, vamos dizer assim, os dois de cima, eles tendem a ser próximos, né? Tendem a ter uma igualdade. Então, ali seria, por exemplo, testes do tipo, perdão, do tipo 2. Eu digo que existe uma igualdade, mas não há, né? E ali tudo espalhado, né? É quando eu rejeito o IA, né? Isso daqui é interessante para a gente perceber que como a gente coleta, vai dar o tipo de erro. Quais são os tipos de hipóteses que nós temos? São vários, pessoal. Para cada área do conhecimento, tem vários tipos de hipótese. E aqui nós destacamos três, né? O Fisher, que é um teste que indica que existe diferença entre as médias testadas, né? Se existe diferença, ele tende, no caso, né, a, a ir para o tipo 1, né, que eu rejeito, mas eu rejeito, mas há uma igualdade. E o outro, do tipo 2, né, que seria eu aceito, mas há uma diferença. Dependendo da situação, vou ter que usar um teste ou outro, né? Mas o Fischer, por exemplo, esse teste, ele só deve ser comparado 2 médias por vez, ele não compara muitas médias ao mesmo tempo, né? O teste T, chamado Student, ele é bastante utilizado na biologia e ele comporta 3 ou mais médias simultâneas, ele favorece o erro do tipo 1, né? E controla também bem do erro do tipo 2. O Turkey, ele também trabalha bem com os dois tipos de erro. Aqui eu vou tentar mostrar um exemplo, né? Vou usar o teste F, que é aquele do Fischer, né? E eu digo, eu tenho uma aplicação de um método didático, e aí eu tenho o grupo A e o grupo
B, né? E aqui eu obtive os resultados abaixo do teste de hipótese de igualdade de variância, né? Ao nível de 5% de probabilidade. Então, eu estou vendo um erro de 5%, né? Então, alfa igual a 0,05, né? Método A, método B. S ao quadrado, você sabe que é a variância, né? E N quer dizer um número de sujeitos ou de elementos que eu estou testando. Então, aqui eu tenho um conjunto de 11 que deu uma variância de 40. E aqui eu tenho um grupo de 19 com uma variância de 16, né? E aí, de cara, eu vejo, por exemplo, o grupo A tem um número muito grande comparado no grupo B, né? Então, eu vou fazer assim, meu H0, a variância da média, eu digo que é igual para ambos, né? Então, vai ser meu H0. E meu H1, minha hipótese alternativa, eu digo que a variância, no caso do grupo A, é maior do que o grupo B. E para usar a fórmula de Fischer, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Eu vou estar dividindo, né, fazer uma razão entre a variância de maior valor com a variância de menor valor e vou comparar com uma tabela. Só para que eu ache o valor da tabela Fischer a 5%, eu tenho que pegar um número de elementos pelo qual há o conjunto, né? O primeiro é 11, o outro é 19, né? E subtrair de 1, né? Que é o grau de liberdade. Então, vai ficar 11 menos 1, 10, que eu vou procurar na linha horizontal. 19 menos 1, 18, que eu vou procurar na linha vertical. Então, meu teste Fischer de 5%, eu vou estar procurando o número na tabela e comparar com a razão que tem aqui no teste. Por exemplo, eu peguei a tabela na internet, tem várias tabelas, a 1%, a 1/10, a 1/100 e a 1/1000. Você acha tranquilamente, né? Você vê ali 10, né, na linha, e 18 na coluna, né? Então, ele diz que é aceitável o erro, né, vamos dizer assim, que seja igual ou menor a 2,1, né? 2,1. Aliás, 2,41. 2,41 que está ali. Então, ficaria assim, né? Tá aí, do F de 5%, de 10 por 18 no teste Fischer, na minha tabela, que é paramétrico, que eu comparo de parâmetro, é igual a 2,41. O valor da tabela, o valor limite, né? Se for menor do que 2,41, quer dizer que a minha igualdade ela é aceita. Se o valor ele é diferente, ele é maior do que 2,41, eu digo que não há igualdade, há diferença. É isso que eu estou dizendo no meu teste Fischer, né? Então, vou calcular aqui Fischer, né? Maior variância por menor variância, ficaria 40 por 16, dá 2,5. Ora, 2,5 é maior do que 2,41 de Fischer a 5%. Então, eu rejeito a igualdade. Então, isso aqui propiciou bastante para eu ver, por exemplo, uma possibilidade do erro tipo 2. Aceitar H0, dizer que é uma igualdade, mas na verdade não há igualdade, né? Minimizei, né? Então, eu rejeito, no caso, né? Então, eu estou dizendo, então, nessa situação, que há uma diferença. O método que foi aplicado no grupo a média dele é diferente, é do grupo B. Mas são tá de cara, 40 e 16. Sim, mas veja que o número de sujeitos ou de elementos é diferente. É diferente, né? Então, eu tenho que ter um método que respalde esse meu controle, né? Então, é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de ter tido uma ideia geral sobre testes, no caso, hipótese científica, estatística, né? H0 e H1, ver como é que a gente pensou e que tem vários outros, né? Nosso curso não se propõe ser um curso de estatística, né? Eu recomendo que você o faça porque é muito importante, tá bom? Então, obrigado a todos e até mais.